Já disse outras vezes, quando eu vejo essas cartinhas pequenas assim na Bíblia, elas me chamam muito a atenção. Porque os autores, eles escreveram com poucas linhas coisas que nós não poderíamos deixar de saber. Não que as muitas linhas nos digam mais do que precisávamos saber. Mas quando eu vejo alguns escritores escrevendo pouco e com o conteúdo com que a palavra de Deus se apresenta a nós, os meus olhos eles acendem. E a carta de Judas não é diferente. O que você deve responder a alguém quando te pergunta o porquê que você está tão certo de que vai ficar firme na fé até o fim da tua vida? Uma pessoa vai te questionar, como é que você pode dizer com tanta certeza, a gente que está firme, né, que vem à igreja, tal, que fala do amor de Jesus, aí chega alguém e nos questiona, como é que você pode afirmar que você vai ficar firme assim na tua fé até a tua morte ou o dia do juízo, quando estivermos com o Senhor Jesus, enfim, no arrebatamento ou no juízo? O que nos dá segurança, o que te dá segurança para você poder dizer, não, eu vou ficar firme na fé até o fim? Uma maneira bastante simples da gente e objetiva para a gente responder esse questionamento seria olhando para o primeiro versículo da cartinha de Judas, da epístola de Judas. Logo de cara ali, Judas diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aqui vem a nossa resposta. Aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Cristo Jesus. A resposta é uma pessoa que nos questiona, mas o que pode te dar segurança de você saber que vai ficar firme na fé até o fim? Que você vai estar com Cristo no dia do juízo, ou quando você morrer, você ter certeza que vai estar com Cristo no céu? É isso aqui, você vai responder como diz Judas aqui, olha, foi ele quem me chamou, o texto diz, né? Aos que foram chamados. Foi ele quem decidiu me amar de uma maneira especial, mandando Cristo morrer na cruz pelos meus pecados. E foi ele que disse que me guardaria. É o que o texto diz. Me guardaria em Cristo Jesus. Então Deus determinou, Ele declarou na sua palavra que os salvos por Ele, eles são também chamados, amados e guardados. Essa é uma resposta suficiente e bíblica. Isso é muito confortador. Mas Judas levanta um problemão nessa carta. E um problema que nós vamos chamar de o inimigo oculto. É esse o problema que Judas levanta nessa pequena carta, com poucos versículos, mas com uma proposta bastante séria. Quem seria esse inimigo oculto da carta, da epístola de Judas? Eu creio que essa pessoa aqui, ela se veste como crente, ela fala como crente, ela tem jeitinho e até cheirinho de crente, mas infelizmente ela serve apenas para cooperar com os desígnios do maligno, a fim de desencorajar os verdadeiros crentes na fé. Na verdade, eu li uma frase, essa frase não é minha, mas li uma frase muito interessante a respeito desse perfil aqui. O pensador colocou assim: um amigo falso é igual a um inimigo oculto. Interessante, né? A pessoa não é crente, a pessoa é um filósofo aí, acho que é ateu até. Mas é um pensamento interessante. Um amigo falso é igual a um inimigo oculto. E o que me inquietou nessa carta é que Deus decidiu que ela estaria aqui, dentro do conjunto de livros que compõem as Escrituras, livros revelados por Deus, que nos apresentam a vontade de Deus, nos chamando a atenção para um problema. O problema do inimigo oculto, ou talvez o amigo disfarçado, o amigo falso. Então, isso é algo que existe,
Se está na Bíblia, e Deus ali colocou, nos dando a oportunidade de ter acesso a essas verdades, é porque isso nos interessa. Isso deve nos dizer respeito. E devemos estar atentos e entender os praquês, os porquês de Deus, aí nos dá esse tipo de, nos fazer esse tipo de exortação, esse tipo de chamada. Ainda assim, nós podemos descansar em uma verdade extremamente consoladora, que os nossos olhos não veem e os nossos sentidos não percebem. Aquele que nos impede de cair, vê plenamente. Vou repetir. O que os nossos olhos não veem e aquilo que os nossos sentidos não percebem, ou não percebem, aquele que nos impede de cair, vê plenamente, completamente. Essa verdade, eu creio nela e me conforta. A questão é que isso não tira a nossa responsabilidade como crentes. E Judas chama essa responsabilidade de batalhar pela fé. Dá uma olhadinha aqui no finalzinho do verso 3. Diz assim: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Então eu vou chamar, independente de sabermos que aquele que vê tudo, ainda que os meus olhos não vejam, os meus sentidos não percebam, aquele que me impede de cair, vê tudo plenamente, mesmo eu sabendo desta verdade e tendo consolo nessa verdade, nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é a batalha, é a luta, a persistência para estarmos agarrados à fé bíblica que nos foi de uma vez por todas apresentadas pelo Senhor na sua palavra. Eu quero ler com vocês dos versos 17 ao 25 e depois nós vamos orar. Diz assim, dos versos 17 ao 25: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá agora, de meditarmos na Tua palavra, naquilo que o Senhor nos deu, ó Deus, para a Tua glória e para o nosso próprio bem. Discernimento, ó Pai, para lidar com questões tão delicadas, mas que podem nos desencorajar na fé, e por isso o Senhor nos ensina de forma paciente, cuidadosa e criteriosa na Tua palavra, a fim de podermos ser instrumentos hábeis em Tuas mãos, no lidar com situações como essa. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda a perceber o Teu zelo e guardar profundamente em nosso coração essas verdades e
imediatamente, ó Deus, aplicarmos essas verdades no nosso dia a dia, no nosso viver, ó Deus, na nossa realidade de vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O primeiro passo, então, que a gente vê nisso que é a nossa responsabilidade diante da realidade de um inimigo oculto, a nossa responsabilidade de lutar, de batalhar pela fé, o primeiro passo seria identificar o inimigo. Não é fácil identificar o inimigo. Até porque se o inimigo chega logo dizendo, eu sou inimigo, não é mais inimigo. É delicado isso. E dos versos 4 ao 16, Judas vai fazer todo um discurso identificando esse inimigo. E eu vou aqui, não vou entrar em todos, não vou ler todos os versículos, mas vamos ver algumas dicas aqui interessantes. Não é fácil identificar alguém que se apresenta dessa forma. O verso 4 diz que certos homens, fica a sua Bíblia aberta, eu vou te chamar a olhar para aí e acompanhar comigo. Verso 4 diz que certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, olha o que diz agora, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Puxa vida, como identificar alguém que se infiltra dissimuladamente em nosso meio? Não é fácil, é difícil. O texto nos dá também algumas características dessa pessoa que se infiltra dissimuladamente. A Bíblia diz que eles são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem, está aí tudo no texto, na sequência aí. E negam a Jesus Cristo. Pastor, peraí, agora são dicas claras demais, são sintomas muito explícitos, eles são suficientes para denunciar essas pessoas, para mostrar logo o que elas são. Meus irmãos, a coisa não é tão explícita assim como parece. Esse perfil de dissimuladores, eles são tão literalmente dissimulados que Judas precisa explicar, quase que convencer os crentes, seus leitores, que essas pessoas existem. Parece claro demais, mas não é. Judas tem que dizer para eles, gente, parem e pensem, dos versos 5 ao 11, acompanhem comigo aí. Olha, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, Judas diz aos seus ouvintes, eu quero lembrar a vocês que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, um pouco depois, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, vamos aí até o verso 11, e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Esses também servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores, está falando tudo dessa turma aqui, dos que se infiltram dissimuladamente, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses dissimuladores difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Percebam que Judas está dizendo, acreditem. Essas pessoas dissimuladas estão sim no meio de vocês, eles são ímpios, transformam a graça de Deus em libertinagem, eles negam a Jesus Cristo, mas não aparentam.
estavam no meio lá do povo com Moisés no Egito. Deus tirou todos, mas vários dentre deles que estavam dentre os que aparentemente eram salvos e eram de Israel, e foram mortos pela sua incredulidade. Judas está tendo que convencer os crentes, seus ouvintes, de que é fato, essas pessoas existem. Depois, Judas ainda diz nos versos 12 e 13, parece que Judas está tentando provar para eles que Deus, como Deus vê essas pessoas. Olha o verso 12 e 13. Esses homens, olha como Deus vê esses que penetram de forma dissimulada, se infiltram dissimulados. Olha como é que Deus enxerga e Judas mostra para os seus ouvintes. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Dá vontade de voltar aqui, versículo por versículo, para dizer o que isso significa, mas não temos tempo. Mas é tão autoexplicativo. Olha como é que Deus vê esses que se infiltram dissimuladamente. E Judas ainda diz, olha, para que vocês entendam, essas pessoas não passarão desapercebidas ou incólumes, sem serem devidamente atingidas pela justiça e pelo juízo de Deus. E Judas fala para eles, então, nos versos 14 e 15. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca desses camaradas. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus anjos para julgar a todos, convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles, esses dissimulados, cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Juízo. E por fim, Judas define essas pessoas com adjetivos que identificam os ímpios, no verso 16. Essas pessoas vivem se queixando. Olha as qualidades do mal dessas pessoas, são definidos por Judas. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Você conhece alguém assim? Não precisa responder alto, não. Está na Bíblia porque essas pessoas existem. E existem com um único propósito: desencorajar os crentes que lutam, batalham pela fé. Judas faz toda essa descrição para que os verdadeiros crentes realmente acreditem, realmente não duvidem que aqueles que eles pensam ser crentes, só por estarem perto deles, não são. Ou nem todos que estão perto de nós são o que dizem que são. Pelo contrário, por suas práticas, eles desencorajam aqueles que estão batalhando, andando dignamente com Cristo Jesus, com suas lutas. O papel deles é esse: missão, desencorajar os que estão batalhando, lutando para estar andando dignamente com Jesus. E uma vez então identificado o inimigo, está identificado o inimigo? Judas nos ajudou? Está identificado o inimigo? Então temos que lutar, batalhar. Mas essa luta, ela precisa ser do jeito do Senhor e não do nosso jeito. E aí vem o desafio. Deus não está nos chamando a vestir armaduras, empunhar espadas e sair batendo, atingindo pessoas, como se o alvo do Senhor fosse matar os incrédulos. Não. Ou os impiedosos. Não. O alvo do Senhor é salvar o perdido. É
alcançar o impiedoso. Então nós temos que aprender, temos que lutar, porém temos que aprender a fazer isso do jeito do Senhor. Nós temos que aprender a lutar como um salvo, como um crente. Aí Judas convoca os crentes a lembrar o que foi dito pelos apóstolos. Vemos isso no verso 17. Gente, lembrem do que os apóstolos falaram para vocês. É a segunda vez nessa pequena cartinha, por isso que eu disse que as pequenas cartinhas me chamam muito a atenção. Porque isso numa cartinha desse tamaninho, de 25 versículos, com um só capítulo. 2 vezes aparece a mesma exortação, isso aí tem algo que está me dando algum sinal. É algo que deve chamar a minha atenção. Por 2 vezes Judas diz, lembrem-se. Falei há pouco sobre isso na classe de doutrina. Lembrem-se. No verso 5, tem aquela convocação, lembrem-se que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente, depois, destruiu os que não creram. Ou seja, não se engane com as aparências, passa bode no meio das ovelhas. Lembrem-se disso. O problema é que nós não somos bons de parar para lembrar. Na verdade, a nossa cultura, ela nos impõe a seguinte ideia, a seguinte filosofia. O cara bom é o rápido no gatilho de língua, né? O que responde rapidinho, é o que tem sempre a primeira e a última palavra, é o que pensa pouco, mas fala rápido. A nossa cultura nos impõe a não pararmos para lembrar de nada. O bom é o que faz, não é o que pensa. Na cultura que a gente vive. O problema é que a Bíblia ensina o contrário. O sábio é o que busca conselho. Na Bíblia, o sábio é que para refletir, pede a Deus discernimento e reage espiritualmente a qualquer situação que bata a sua porta. Mas a pressão é não pense. Agora, se você não para, você não pode lembrar dos conselhos já ouvidos. E o que Judas falou? Lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos. Isso ia acontecer. Irmãos, nós precisamos parar de achar que tudo que ouvimos é novo. Há uma lembrança que está vindo aqui à minha mente, não vou lembrar o endereço agora, nas Escrituras, mas quando que vamos deixar de ser aqueles que vivem aprendendo? Não há pecado algum em estarmos sentados aprendendo. Mas se você aprendeu ontem, e hoje já simplesmente, eu estou te falando a mesma coisa de ontem e você não lembra mais, então o que você estava fazendo ontem não foi nem sequer ouvir. Porque não é difícil vir para cá, sentar, olhar para mim, e eu perguntar ali à porta, talvez, o que eu acabei de falar, e você não saber nem o texto que eu usei. Não é difícil a gente vir para cá só em corpo, automaticamente, mecanicamente. Mas eu não acredito que Deus tenha tirado você de casa para cá, para sermos mecanicamente religiosos. Deus nos tirou de casa e tem nos tirado para que sejamos transformados de glória em glória todos os dias. Estejamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, à medida que conhecemos mais dele. Então, quando vemos uma cartinha desse tamanho 2 vezes, lembrem-se, é para que você possa confrontar a sua realidade com algo que já te foi ensinado, aconselhado, dito pelo Senhor, para que você possa reagir bem e não seja surpreendido, mas que você tome uma atitude que honra o Senhor, porque estamos lidando com um problema. E a Bíblia aqui vai nos ensinar a lidar com os problemas. E não há dúvida que estar convivendo numa situação onde tem alguém que está pensando dia e noite em como me desencorajar, isso é um problema. E eu tenho que aprender como Deus quer que eu haja ou reaja diante de uma situação dessa. Judas, então, chama os crentes no verso 18 a lembrar do que foi dito pelos apóstolos. Olha, os apóstolos falaram o seguinte: essa turma aí, eles são zombadores com desejos ímpios, eles vão estar entre vocês.
Eles causam divisões entre vocês, isso no verso 18. Eles são interesseiros e o mais grave, não tem o Espírito Santo. Olha que sério. Queridos, ignorar essas advertências que a Bíblia nos traz é o mesmo que achar que a vida cristã é um grande parque de diversões. É achar que ser crente é tirar a loto premiada, nem sei se existe, mas existe na hora de loto, mas eu não sei. Tirar o grande prêmio da loteria. Ah, agora sou crente, nada mais me acontece. Como é dito aí, bom de televisão, né, que você liga aí nos horários. Está cheio de pessoas dissimuladas entrando na vida de vocês, dizendo, vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Mas a vida cristã autêntica, ser crente de verdade, me coloca em luta tremenda, em primeiro lugar contra a minha própria carne, que é o maior desafio que nós temos, lutar contra o nosso próprio coração. E em segundo lugar, lutar contra as coisas que a gente, a princípio, não vê, mas estão aí. A Bíblia diz que estão aqui. E Deus me chama a ter uma postura de crente, com propósitos divinos, com propósito do Senhor, para com essas pessoas que estão com intenções bem diferentes das do Senhor para conosco. Eu fico pensando, quando aquelas pessoas que pensam que aceitar a Cristo é vir para uma vida, para um play center espiritual, né, alguma coisa do tipo assim, deviam perguntar qual a opinião do apóstolo Paulo sobre isso depois de 5 açoitamentos e 3 naufrágios por causa da causa de Cristo Jesus, se ele acha que a vida cristã é sinônimo de acabar os seus problemas. Né? Um homem que, por amor a Cristo e por permanecer na fé até o fim, passou por 5 naufrágios, ou melhor, 3 naufrágios e 5 açoitamentos. Algo para a gente perguntar ao apóstolo Paulo quando chegarmos no céu. Com essas verdades em mente, a palavra de Deus, então, ela detalha como é que os crentes devem lutar pela fé. E aí vem o verso 20. Edifiquem-se na santíssima fé. Meus irmãos, essa fé bíblica, essa fé salvadora que nos foi, de uma vez por todas, dadas por Deus em Cristo Jesus, quando cremos em Jesus como Salvador, a Bíblia diz que ela edifica. Ela, então, é a ideia de construir, é a ideia de trazer à nossa vida um tipo de solidez. Por quê? Porque a fé bíblica aponta para a cruz. A fé bíblica aponta para as verdades eternas. A fé bíblica, ela aponta para o céu. É totalmente da fé de alguns tipos de programas de televisão que você pode, de vez em quando, estar vendo, que aponta para o homem, que aponta para os resultados humanos, para as coisas que o mundo pode me dar. É totalmente diferente a fé salvadora que o apóstolo está dizendo aqui, ou que Judas está dizendo aqui, que nós devemos nos agarrar para batalhar pela fé, apegados firmemente, edificando-se na santíssima fé, a fé bíblica, essa que nos mantém com a mente, o coração e a vontade firmadas nas verdades eternas, naquilo que garante a nossa segurança espiritual, as realidades do céu. Esse tipo de fé proposta por aí, em pessoas, em organizações e naquilo que o mundo pode te oferecer, ela não edifica. Pelo contrário, esse tipo de fezinha danifica, estraga, destrói. Para completar, o Judas diz, na continuação aí do verso 20, que devemos buscar nos edificar na santíssima fé que edifica, orando no Espírito. É a ideia de orar continuamente, orar constantemente, é um estado de comunhão com Deus que declara a dependência daquele que ora. É uma comunhão contínua que edifica, que encoraja, que renova. É tanta familiaridade com Deus que eu vivo num estado de comunhão constante pela oração. Nisso eu estou inevitavelmente exercitando a fé e sendo fortalecido, edificado pelo vínculo que eu tenho com o Deus que eu creio, no Deus que me salvou em Jesus Cristo. Então essa é a primeira forma de um salvo batalhar.
pela fé, que está sendo talvez pressionada a ser desencorajada por aqueles que dissimuladamente entram no nosso meio. Segunda maneira está no verso 21. Mantenham-se no amor de Deus. Esse verbo manter-se aí, ele, numa tradução um pouquinho mais literal, seria conservem-se. Na verdade, a tradução mais literal seria assim, esse versículo: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E eu fiquei pensando nessa expressão, conserva, conservar-se no amor de Deus. Aí veio à minha cabeça aqueles potes de frutas em conserva, aquelas frutas cristalizadas dentro daqueles vidros de conserva. Eu fiquei pensando nisso, até fui procurar como é que se faz frutas, como é que se coloca em conserva as frutas. Porque eu fiquei pensando na minha cabeça aqui, puxa vida, quanto mais tempo aquelas frutas ficam ali dentro daquele líquido adoçado, elas ficam mais macias, elas ficam saborosas e, o que é mais interessante, não estragam. Agora, você já imaginou, o texto diz assim, conservem-se no amor de Deus. Já imaginou o que pode fazer um crente em conserva? Profundamente tão envolvido com o amor de Deus, que ele não estraga, fica gostoso, macio, bom de olhar, bom de pegar, bom de comer, bom de guardar. Você se sente um crente literalmente gostoso em conserva, porque Deus te dá gosto. O que é mais interessante nesse texto? O texto diz que o tempo da conserva. Diz que esses crentes que querem realmente batalhar pela fé, eles devem ficar em conserva no amor de Deus, enquanto esperam que Cristo os leve para a vida eterna. Isso pode acontecer hoje, mas pode demorar um pouco mais. Então, olha aí o tempo da conserva, e passarmos esse tempo enquanto esperamos que Cristo nos leve para a vida eterna, ali abraçados, envolvidos profundamente com o amor de Deus. Só vamos fazer diferença na vida de pessoas que nos prejudicam, que querem nos desencorajar. Só vamos ter coragem para ir de encontro a pessoas que nos ferem, tentando tirar aquilo que temos de precioso, que é esse vínculo profundo com o Senhor pela fé, nos separar da comunhão com Cristo e com os santos. Só vamos ter coragem para poder ir ao encontro dessas pessoas, sem querer que elas morram, se você estiver profundamente envolvido com o amor de Deus, se você for um crente em conserva. Se não for assim, não temos em nós vigor para isso. Não somos tão bons assim, muito pelo contrário. Isso nos capacita para o próximo ponto, tendo esse mesmo contexto. Para que possamos ser, então, esses que lutam como crentes, como salvos, precisamos também ter compaixão daqueles que duvidam. O verso 22. O texto continua até o verso 23. O verso 22 diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. Dentro do verso 22 diz, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros mostrem misericórdia com temor. E tem um fecho aí. O verso 23 diz, odiando até a roupa contaminada pela carne. Eu acredito que esse momento aqui, ter compaixão do que duvidam, esse contexto, ele é um dos grandes propósitos de batalharmos por essa fé do verso 3, que foi de uma vez por todas confiada aos santos. Porque fé bíblica, irmão, não é uma vitamina que eu tomo para ficar forte. Fé bíblica é um poder do céu que me capacita na direção do perdido, para ajudar o perdido a ter um encontro com Jesus. Fé bíblica não é embelezamento para dizer que eu sou crente há tanto tempo, ou aquilo ou isso. Fé bíblica é poder de Deus para fazer diferença no meio que eu vivo. E não ser apenas mais um religioso. Eu creio que esse é um dos grandes propósitos dessa carta. Não é matar os que nos desencorajam, mas é realmente ter compaixão, misericórdia é a palavra. E só um crente completamente em conserva no amor de Deus para conseguir fazer isso.
Eu creio que a fé bíblica nos capacita a crer nas Escrituras. A fé bíblica nos capacita a viver segundo as Escrituras. A fé bíblica nos ajuda a impactar a realidade que nós vivemos. Agora, impactar a realidade que nós vivemos diz respeito diretamente ao quê? A pessoas. Eu não vivo com um poste. Eu não vivo com um carro. Eu não vivo com uma parede. Eu não vivo com uma casa. Impactar a realidade que eu vivo, isso implica em pessoas. E aí é que vem o problemão da coisa. A fé, essa fé pela qual a gente deve batalhar, ela nos capacita ao exercício da misericórdia exatamente por aqueles que estão em dúvida. Então, quem serão esses que estão em dúvida? Talvez aqueles que ouviram, foram assediados pelos dissimuladores, estavam no meio de nós, e tiveram suas instabilidades, tiveram seus momentos difíceis, e ficaram entre nem barro e nem tijolo. E aí você vai então e socorre esses. Eu creio que a ideia é exatamente essa proposta pelo texto. Além desses, o texto nos sugere que a gente vá também ao encontro daqueles que negam a Jesus. E o texto sugere também que aqui a gente vá ao encontro daqueles que tentaram destruir a nossa fé. Esses é difícil. Esse é difícil. Aqui, o contexto do texto é que o exercício da misericórdia aqui é por aqueles que foram afetados pelo falso ensino, pelas falsas afirmações, e esses devem ser, então, ajudados, auxiliados, socorridos com essa exposição das verdades bíblicas, com a confrontação a respeito de Cristo Jesus, o testemunho de Cristo Jesus, para que sejam resgatados ou restaurados. Mas há uma advertência final aqui no verso 23. O verso 23 diz: odiando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, o texto deixa absolutamente claro que a convivência com essas pessoas, sem a mudança de mente, deve ser absolutamente rejeitada. Convivência com essas pessoas sem que haja transformação deve ser repudiada, odiando até a roupa contaminada pela carne. Seja como forem entendidas essas afirmações finais, a atitude do crente deve ser, sim, de misericórdia para com o pecador, mas absoluto repúdio pelo pecado do pecador. E o fato de ter misericórdia com o pecador, não há respaldo bíblico nenhum para convivência, para afinidades, porque a ordem bíblica é odiando até a roupa contaminada pela carne. Porque quando houver transformação, aquilo que estava contaminado tem que ser queimado, jogado fora. Lembre-se, meu irmão, nós estamos falando aqui daqueles que se infiltraram dissimuladamente entre vocês, usando literalmente a afirmação de Judas. Escapar dessas tramas ou das tramas dessas pessoas e ainda com misericórdia, a fim de salvá-los do fogo, é um desafio extremamente grande. E esse é exatamente o motivo dessa carta. O motivo dessa carta não é exterminar essas pessoas, mas é literalmente sermos instrumentos de graça na vida dessas pessoas, com o propósito único, exclusivo, de resgatá-los. A expressão bíblica é salvá-los do fogo, porque a situação deles já está explícita no verso 4. Certos homens cuja condenação já estava sentenciada. Nós nos julgamos um monte de vezes mais amorosos do que Deus, quando por peninha, por um tipo de compaixão pecaminosa, nos deixamos levar por todo tipo de afinidades, quando afinidades não nos garante absolutamente nada para com Deus, e tiramos a oportunidade do pecador ofensor, aquele que pode estar tentando me desencorajar na fé,
desencorajar a comunhão dos santos, desencorajar uma vida íntima com o Senhor, porque queremos permanecer com vínculos que neste mundo vão desaparecer como interesses, algum tipo de afinidade, amizades, enfim, quando a ordem bíblica é para odiar até a roupa que veste, ou que eles vestem. Afinidades não cooperam para o arrependimento de ninguém. A confrontação amorosa e misericordiosa que tem poder para gerar arrependimento e transformação. E a gente acha que ser os amorosinhos de plantão faz algum tipo de diferença nesses casos. E não faz nenhuma diferença. Pelo contrário. Por isso Judas então termina sua carta acreditando completamente a Deus, acreditando ao rei o poder para livrar das pessoas das ameaças que sofrem a sua fé. Então Judas diz aos crentes: honrem o rei. Honrem o rei por quê? Porque o texto diz nos versos 24 e 25, ele, o rei, olha como a coisa é grave, como é sério. A gente julga que os nossos vínculos, afinidades, porque ele é bonzinho, porque ela é boazinha. Olha olha, Judas acredita ao rei, ao Deus, Senhor de todas as coisas. Somente o rei tem poder de não nos permitir cair. A coisa é tão séria quando lidamos com esse inimigo oculto, que somente o Senhor diz assim, ele é poderoso, ele, o rei, o nosso Deus, somente ele. Vamos batalhar, vamos lutar como crentes, mas somente ele é poderoso para nos impedir de cair. A ele, então, glória, honra, porque somente ele vai nos apresentar sem mácula e com grande alegria diante dele mesmo. A gente ainda chega ao final, é uma vergonha, porque a gente acha, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está aqui, é um mecanismo bíblico para podermos lutar como salvos, a fim de poder socorrer ao encontro do duvidoso, do que está se perdendo. Ainda assim, somente Deus pode nos impedir de cair, porque a coisa é grave. É sério esse problema daqueles que se infiltram dissimuladamente no meio de nós, que dizem que são, mas não são coisa nenhuma. E nós temos que saber lutar com essas armas espirituais para que possamos, então, com graça e poder que vem do céu, resgatar essas pessoas e ainda assim dependemos completamente de Deus, do nosso Rei e Senhor, para nos impedir de cair, porque a coisa é séria, é difícil, é grave. Então, Judas termina dizendo a ele glória, majestade, poder e autoridade através de Jesus em todos os tempos. Meus irmãos, a nossa responsabilidade no batalhar pela fé, jamais ela vai ser removida. Nós sempre teremos responsabilidade, mas o poder para nos livrar de cair, essa só pode vir do Senhor, somente do Senhor. Jamais será outro, sempre será o nosso Rei aquele que nos livra. Então, ainda que por algum tempo o inimigo esteja oculto, é absolutamente consolador lembrar que os nossos olhos, vamos ler juntos? O que os nossos olhos não veem e nossos sentidos não percebem, aquele que nos impede de cair, vê plenamente. Ainda que você esteja pensando agora, pastor, mesmo depois de eu ter recebido Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, ainda tenho que passar por situações desse tipo, no meu meio. A gente pensa que esse meio é somente a igreja, somente aqui dentro. Não, amado. Pode ser lá dentro da tua casa, pode ser lá no teu trabalho, pode ser lá no ambiente de lazer, num pesqueiro, comendo um churrasco. Não é só aqui dentro, não. Aí você pode pensar, mas pastor, mesmo eu tendo Cristo como eu sou, essas coisas, situações difíceis como essas, podem acontecer na minha vida? Eu quero responder para você, lendo rapidamente, uma pequena história retirada de um livro de um cidadão chamado Rubens Alves. Já ouviram falar? Eu quero ler para vocês o livro é O Amor que Acende a Lua, mas o subtítulo desse pequeno texto é o seguinte:
milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Essa é a resposta para aqueles que pensam, Senhor, porque eu te aceitei como Salvador, ainda tenho que lidar com essas tensões de inimigos ocultos, como é que pode? Vou responder então com as palavras de Rubens Alves, diz assim, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, um pai, uma mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou. Vou morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesmo nunca havia sonhado. Bom, mas nós ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria para ninguém. Meus irmãos, aos nossos olhos, talvez fosse o ideal não termos pessoas que se infiltram dissimuladamente em nosso meio. Sem dúvida, como seria bom. Mas, por outro lado, sem o calor dessa ameaça, sem essa pressão, a gente não aprenderia a lutar pela fé e utilizar a fé que recebemos como crentes. Não fé apenas como um processo de engorda, mas o fogo que nos faz arder e a gente ficar firme no Senhor até explodir a casca e nos transformarmos numa flor branquinha e comestível e nutritiva, para que exatamente essas pessoas que nos afligiram, atentaram contra a nossa fé, possam se alimentar de nós e ser transformadas, e daqui a pouco, quem sabe, também terem fogo sob seus pés e não serem mais um piruá, mas explodirem e também serem alguma coisa que alimenta, que faz diferença. Então eu creio que o calor dessa ameaça que Deus permite em nossas vidas, ela tem propósito, ou elas têm propósito. A gente vai aprender com isso a identificar o inimigo. A gente vai, sem dúvida alguma, buscar estarmos edificados na santíssima fé, pela oração no Espírito, constantemente. Vamos nos manter como crentes em conserva, no amor de Deus, com o objetivo de ter compaixão daqueles que duvidam, dando oportunidade de arrependimento a essas pessoas. Como diz Rubem Alves, o milho atingido pelo fogo
transforma numa flor branca, numa flor macia, bonita, nutritiva, a pipocona que a gente gosta. Meu querido irmão, a última coisa que o inimigo oculto espera é que os seus alvos sejam exatamente a chance que eles têm de mudar, ainda que persistam em ser um piruá. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.